Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 3. Comentário do verso 1. A queda do homem, ao tocar na árvore de Deus, a tentação de Eva e a queda de Adão, as três mentiras milenares de Satanás. 1. A falha na guarda da casa edificada por Deus. Assim como Davi, quando fugia de Absalão, deixou as mulheres sozinhas, Adão fugiu da mesma maneira ao deixar Eva sozinha diante da tentação. A falta de comunicação entre o casal gerou a oportunidade para Satanás entrar. Número 2, muito se escreveu sobre a tentação, mas basicamente é o teste e verso de nosso potencial quanto à obediência e à confiança na palavra de Deus. No caso de Jesus, a tentação consistia em fazer que ele usasse a sua divindade no lugar de sua humanidade. João capítulo 5, verso 19. Porque, segundo o que lemos em Filipenses 2, 5 a 8, Jesus continuava Deus, mas havia aniquilado a si mesmo, isto é, ele não poderia usar o seu si mesmo, o seu eu, no seu ministério terreno, pois o havia depositado no altar de Deus, o qual consistia em onipotência, onisciência, onipresença. O seu si mesmo era divino, potencialmente divino. A tentação de Satanás consistia em que ele usasse a sua divindade para fazê-lo fracassar. Assim seria desobediência àquilo que havia jurado ao Pai. Abre aspas, não usarei a minha divindade para meu próprio proveito. Deixarei que o Espírito Santo tome o total controle de minha vida. Fecha aspas, João 5,19. No caso do homem, aconteceria o mesmo ao inverso, isto é, a sua tentação consistiria em levá-lo a usar a sua humanidade no lugar da natureza divina. Isto é, a tentação consistiria no uso inverso daquilo que ele é capaz. Por exemplo, ele naturalmente é homem, e com a nova natureza divina nele, optaria espiritualmente pelo seu caminhar em Cristo usando essa nova natureza. Até hoje, o homem ama essa nova natureza que lhe é dada pelo Espírito Santo. Mas Satanás vem e o tenta, instigando-o para que use a sua humanidade em lugar da natureza divina. Logo, a tentação dá a luz ao pecado, quando o homem aceita o desafio de usar a sua própria natureza, respondendo positivamente ao desafio de Satanás. Número 3, a primeira encarnação de Satanás e a sua entrada ilegal na terra fora do seu domicílio ou principado, isto é, as regiões celestes. Apocalipse 12, 3 e 4, 6, 12, Apocalipse 12, 7 e 8. Não se trata do animal em si, mas aquele que estava nela, pois a luta do homem não era contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 10, 12, Isaías 27, 1. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Jeová Deus tinha feito. A serpente disse à mulher, abre aspas, é verdade que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Fecha aspas. A carência da mulher pode abrir portas desastrosas
desastrosas. A árvore da vida era a preparação espiritual, biológica e moral para receber das mãos de Deus aquilo que ele gostaria de compartilhar com um homem a respeito do bem e do mal. Veremos a seguir que tudo aquilo que Eva viu na árvore do conhecimento do bem e do mal estava contido nas outras 3 árvores que Deus plantou no jardim do Éden. Mas ela preferiu cobiçar aquilo que não lhe pertencia. Gênesis capítulo 3, verso 2. A mulher respondeu à serpente, abre aspas, do fruto das árvores do jardim podemos comer. A falta de entendimento e a falta de fidelidade na transmissão da mensagem recebida, o acréscimo à verdade dita por Deus, foi um grande erro da mulher. Esse tem sido o espírito da imprensa mundial, o acréscimo àquilo que foi dito e a composição daquilo que jamais foi dito. A frase, abre aspas, nem dele tocareis, fecha aspas, jamais foi dita por Deus. Todas as vezes que acrescentamos algo à verdade, estamos abrindo portas para grandes equívocos e dando oportunidade para sermos questionados. Gênesis capítulo 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Fecha aspas. A primeira mentira de Satanás, que o homem seria imortal independentemente de Deus. A sua mentira estava misturada a uma verdade, pois o homem era imortal como pessoa, isto é, como alma, mas fisicamente começou a morrer no momento da desobediência. Assim, o homem, ao crer na mentira de Satanás, continuará imortal como pessoa, mas separado de Deus. Sabemos que espiritualmente o homem morreu imediatamente. Para compreendermos isso, necessitamos da informação que nos ajuda a entender que a morte tem 3 dimensões. As dimensões são da morte eterna, da morte física e da morte espiritual. Por isso, a morte espiritual do homem foi imediata e a sua morte física foi gradativa. E se o homem não se converter de seu caminho maligno, morrerá eternamente, isto é, estará eternamente separado de Deus, pois a morte eterna é a separação eterna da alma e corpo do espírito humano e do Espírito de Deus. A morte espiritual é a separação temporária da alma e espírito humano do Espírito de Deus. A morte física é a separação temporária entre a alma e o corpo, bem como a separação destes do espírito humano. Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, abre aspas, certamente não morrereis. A segunda e a terceira mentiras de Satanás, seus olhos seriam abertos independentemente de Deus, assim como são abertos hoje em dia com a feitiçaria, com a bruxaria e por meio de falsos profetas. Abre aspas, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Fecha aspas. Esta foi a terceira mentira de Satanás. Todo o bem que alcançarmos, independentemente de Deus, é maldição. Embora este bem pareça verdadeiro, será falso e nos conduzirá à desgraça eterna. Necessitamos ter conhecimento a respeito dos olhos da alma, pois Adão não foi criado caído como os homens de hoje.
Antes do pecado, Gênesis 3, 1 a 7, Adão era semelhante ao Cristo do Novo Testamento, o Filho gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus. Cristo não sentia ser um homem sobrenatural, ele era um homem normal. Adão no Éden era como Cristo, com uma diferença: ele precisava confirmar sua existência para sempre, antes que fosse liberado para conquistar o lado exterior do Éden, sem ser importunado pelo poder das trevas. O ser completo, Adão, consistia em espírito, alma e corpo. Número 1, o seu espírito foi capacitado por Deus para operar em dimensões espirituais especiais, mas tinha necessidade de discernimento. Esse discernimento somente lhe seria dado depois que passasse pela prova de sua escolha, isto é, deveria escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Tudo dependia disso. Número 2, a sua alma podia ter sido capacitada já tendo os olhos abertos, mas foi criada com olhos bloqueados até a sua escolha entre as árvores do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois de sua escolha correta pela árvore da vida, seus olhos seriam abertos e o homem poderia ver os dois mundos de uma vez. Número 3, mas somente o seu corpo teria os olhos físicos abertos até a sua escolha, isto é, somente os olhos do corpo estavam abertos. Os olhos da alma deveriam ser abertos depois da decisão entre a obediência e a desobediência, entre as árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Fecha aspas. Aquela árvore tinha as mesmas propriedades que estavam nas outras, mas em uma só, e pertencia a Deus. Para isso o casal não atentou que ela pertencia a Deus. A tentação durou dias. A mulher viu que a árvore era boa, mas esses olhos não eram os olhos espirituais, eram os olhos físicos. Essa propriedade estava nas outras árvores que Deus havia plantado, mas Eva não percebeu. Não havia como se justificar. É o que acontece ainda hoje. A bênção está em casa e lhe pertence, mas o homem continua procurando na rua o que não lhe pertence. O pecado é o desequilíbrio dos instintos, vistos anteriormente a cada passo da obra criadora. Os instintos são aquisição, Gênesis 3, domínio, autoproteção, reprodução, comunhão e alimentação, Gênesis 3, 5. A atração dessa árvore é que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal alimentava a alma, dava entendimento. Letra E e F. Temos aqui mais duas manifestações dos 6 instintos do homem. Gênesis 3, 6. O instinto de aquisição, tomando mediante negociação. Verso 1, 5. Levítico 25, 47 e 48. E o instinto de alimentação, comeu. Este foi o momento em que o estrangeiro adquiriu o homem, a casa do homem e a terra do homem. Mas o estrangeiro, posseiro, era obrigado a dar a escrita de resgate. Levítico 25, 23. Terra, Levítico 25, 29 a 30. Casa, alma, Levítico 25, 47. O próprio homem vendeu-se a Satanás, Lucas 4, 6. A escritura de resgate dava direito ao herdeiro vendedor procurar os meios de resgate para resgatar em vida, no ano aceitável e antes do jubileu, aquilo que foi perdido.
aquilo que foi perdido. A quem o homem vendeu-se a si mesmo, a sua alma e a sua terra ao estrangeiro, Satanás. Este o acabou instigando e desequilibrando dois instintos. Inicialmente, o instinto de alimentação, Gênesis 3:6, e o de aquisição, Gênesis 3:6. Dali, Satanás atacou o seu instinto de comunhão, Gênesis 1:27, porque escondeu-se de Deus e o de autoproteção, 1:27. Porque se justificou acusando a sua mulher e posteriormente atacou os instintos de reprodução, Gênesis 1:28, 4:23, tendo filhos rebeldes, e depois atacou o instinto de domínio, Gênesis 1:26, pois foi expulso do Éden e já não exercia mais a sua autoridade sobre os animais como antes. Esta autoridade Deus há de devolvê-la posteriormente e temporariamente a Noé. Gênesis capítulo 3, verso 6. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e cobiçável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Os olhos do homem são abertos independentemente do Criador. A morte gradativa do homem, o juízo de Deus é sentenciado. A morte e as justificativas próprias do homem, a coberta de folhas, o resultado da queda, tudo aconteceu independentemente de Deus. Todos caíram. 2/3 partes dos anjos optaram em permanecer com Deus, mas nenhuma parte dos anjos ficou com Deus. Nenhuma parte dos homens ficou com Deus. A revelação da nudez, após o pecado, é a primeira demonstração de que o homem está fora da comunhão com a luz da glória de Deus, Romanos 3:23. Esses olhos que foram abertos após o ato de desobediência eram os olhos da alma, que não deveriam ser abertos independentemente de Deus, nem anteriormente à sua eleição pela escolha da árvore da vida. Concluímos então perguntando: o que Deus colocou em lugar dos olhos da alma que estavam bloqueados? A fé foi dada ao homem em lugar dos olhos da alma. Devemos crer na palavra de Deus sem a intervenção satânica e sem os acréscimos ou omissões humanos, Gênesis 3:3. O conhecimento falso por meio de Satanás desagrada a Deus. Ele queria que o homem usasse a fé em lugar dos olhos da alma. Sabemos que o justo viverá pela fé, pois sem fé seria impossível agradar a Deus. Quando o diabo entendeu que o homem tinha a capacidade de usar a fé para agradar a Deus e dominar o universo criado, armou o seu plano para destruir esta capacidade. Veja como Satanás usa essas falsas doutrinas para abrir os olhos do homem. Pela astrologia, a tentação de substituir Deus pelo destino falso, transmitido através do estudo manipulado dos astros. Pela bruxaria, mediante os demônios vestidos de falsa luz, ele procura enganar o homem a respeito do seu destino, dos seus objetivos sentimentais e vingativos. Pela feitiçaria, ele sempre tenta demonstrá-la benéfica para o homem, e é por isso que geralmente na literatura e no teatro, quando o bem falso vence o mal, independentemente de Deus, é sempre por intermédio da feitiçaria ou de alguma obra de engano. Esse bem não é bem, é um bem falso. Gênesis capítulo 3, verso 7.
E abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Como esconder-se de Deus dentro do lugar santíssimo? O casal somente ouviu a voz de Deus. Como esconder-se atrás de árvores? Como esconder-se de cada árvore? A primeira noite sem roupa, sem Deus, sem vida, havia chegado. Conversar com Satanás traz graves consequências. O mesmo prazer que Deus teve ao visitar o nosso lugar santíssimo, deveríamos ter hoje ao estar na sua casa. Isto prova que o Éden era o lugar santíssimo do homem, porque Deus vinha de fora. O lugar santíssimo foi feito para o homem e não para Deus. Deus já possuía a sua habitação altíssima e santíssima. Ele geralmente vinha na viração do dia. Deus trabalha no turno da noite. Ele não tem problema com as trevas. Ele é a luz. A nossa casa foi estabelecida para ser o jardim de Deus. Adão e Eva se esconderam quando Deus chegou na sua casa, no declinar do dia. As trevas chegaram ao jardim do Éden por causa da desobediência do homem. O lugar que foi feito para revelar a presença de Deus agora está sendo usado para esconder-se de Deus. E as árvores que foram plantadas por Deus com o fim de serem instrumentos de eleição, de comunhão e de bênção, agora servem de esconderijo. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que o criou? A vocação de Deus não interfere na sua eleição. Ele nunca elege uma pessoa sem estabelecer um instrumento de decisão entre a pessoa a ser eleita e a eleição. Antes dos anjos tornar-se anjos eleitos, tiveram que decidir por Deus e não por Lúcifer, o luzeiro, Satanás. Antes de Adão tornar-se imortal, teria que eleger pela árvore da vida e rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele decidiu errado e perdeu a oportunidade de tornar-se imortal, fisicamente e eleito espiritualmente. Deus criou o homem com 1001 possibilidades para acertar e apenas uma para errar. Aqui está demonstrada a justiça de Deus. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. A eleição em Cristo está disponível a todos os homens, mas eles precisam tomar uma decisão em favor de si mesmos por Cristo. Tomar uma decisão que é Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 8. E ao ouvirem a voz, o ruído do Senhor Jeová Deus, que passeava no jardim, ao declinar o dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão não veio para recebê-lo. A primeira oportunidade de confissão do homem diante de Deus foi perdida. As 3 perguntas de Deus chegaram ao profundo de seu coração. É auto-engano acreditar que Deus não sabe onde o homem se esconde? Sendo Deus onisciente, Deus demonstrou o seu poder no homem através do livre-arbítrio, o qual foi estabelecido no homem. Assim, o grande e verdadeiro juiz dá ao homem o direito de dizer onde ele se encontra. Deus não viola nem invade a sua vontade, isto é, Deus não viola o seu habitat. Ele quer ser convidado, ele quer ouvir a confissão do acusado. Este é o primeiro passo para o arrependimento. Convidar a Deus para fazer a restauração a partir do lugar onde deu-se a queda. Adão deveria dizer: estou no lugar da queda, na condição da queda,
Mas o que o homem costuma fazer no lugar da queda? Ele limpa, ele disfarça, ele esconde, mas como ele orgulhosamente e geralmente jamais declara onde está, Deus levanta a justiça que o investiga e o condena. Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Jeová Deus ao homem e lhe perguntou, abre aspas, onde estás? Fecha aspas. O instinto de autoproteção desequilibrado e revelado, Gênesis 2:5. A sua confissão deveria ser: pequei e me escondi, porque vi as consequências de meus atos. Mas ele disse: porque vi que estavas nu e me escondi. Ele escondeu-se porque pecou, não se escondeu porque estava nu. A sua confissão foi baseada em uma justificativa falsa. A justificativa própria é um estado criado pelo medo. O temor leva ao arrependimento. Por causa da consequência que lhe sobrevir, pecado e consequência operam juntos. Mas o perdão dos pecados também enfraquece o poder condenatário das consequências. O medo é o íntimo acompanhante do pecado. O medo vai gerando, através dos sonhos e dos pesadelos, a realidade com a qual há de encontrar-se quando for descoberto. Por isso Jó disse, abre aspas, o que eu temia me sobreveio, fecha aspas. Porque no lugar da fé, o medo assume. O medo é tão criativo quanto a fé, sendo ele negativo. Adão ouviu a voz de Deus antes de sua chegada ao jardim. O poder da voz divina é equivalente à sua presença real. A voz de Deus é onipresente e está até no jardim de nossa consciência. Gênesis capítulo 3, verso 10. Respondeu-lhe o homem, abre aspas, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque percebi que estava nu e me escondi. Fecha aspas. Deus sabia que a consequência imediata do pecado é a nudez. Em todos os seus aspectos, moral, educacional, profissional, sentimental e físico, no texto de Gênesis 2:25, está escrito que os dois estavam nus, Adão e sua mulher, mas não se envergonhavam. Eles sabiam que estavam nus, porém, que tipo de nudez Adão estava falando agora? Da nudez da glória de Deus. Romanos 3:23. Ele foi destituído das vestes da luz, da glória de Deus. Ele estava despido desta glória, mas o seu corpo ainda era a vestimenta de sua alma. Tratava-se de uma vestimenta mortal e carregada, 2 Coríntios 5, 1-5. O texto de Gênesis 2:25 fala que eles tinham intimidade matrimonial e não se envergonhavam diante da nudez um do outro. Esta nudez entre o marido e a mulher é um milagre, pois não produz culpa nem é motivo de vergonha. É a beleza da vida sexual matrimonial, mas a nudez do pecado é outra coisa. Não pode ser coberta por folhas de figos, isto é, não pode espiar o homem, nem cobrir o seu corpo sem glória. Esconde-se quem não tem luz, pois Jesus disse que não se pode esconder uma candeia que ilumina. Abre aspas, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Fecha aspas. A natureza do pecado consiste no uso desequilibrado dos instintos, porque em verdade o pecado é fruto do desequilíbrio dos instintos.
A vida eterna do homem estava condicionada à obediência em comer o que foi autorizado e reverenciar aquilo que não foi autorizado. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava as primícias da criação, pertencia a Deus e somente Ele poderia desfrutar dela, bem como somente Deus poderia compartilhá-la. Caso o homem escolhesse primeiramente a árvore da vida, pois sem ela o homem não poderia enfrentar a morte. A árvore da vida preparava o seu organismo para destruir o mal. No entanto, o homem primeiramente comeu do fruto da árvore não autorizada. Deus não criou o homem com a natureza pecaminosa. Ele criou o homem com a natureza humana e esta, por si mesma, não poderia suportar os efeitos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sem desvairo. Gênesis 5, 1, 2. Se Deus tivesse criado o homem com natureza pecaminosa, seria ocupado pelos nossos atos de pecados. Isto tornaria o homem justificável. Gênesis 5, 3. A condição do pecado do homem estava baseada em comer ou não do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 15 e 16. Todas as espécies de árvores significavam obediência. Gênesis 2, 9. Segundo o renomado Instituto Jardim Botânico de São Paulo, no Brasil, e o Smithsonian Tropical Research Institute, nos Estados Unidos, há mais de 400 mil tipos de árvores na Terra e mais de 300 espécies de arbustos marcadas pelos cientistas. A ciência tem catalogado milhares de espécies diferentes de árvores. Se contássemos com a árvore da vida, seriam então 401 mil tipos. Isto quer dizer que o homem contava apenas com uma possibilidade de desobediência. Esta é uma comprovação da justiça de Deus. Jesus não tinha em si mesmo o pecado, mas o pecado foi lançado sobre ele. Deus lançou todo o pecado sobre Jesus Cristo, sem jamais tivesse cometido pecado. Sem jamais que ele tivesse cometido algum pecado. Porque era o Cordeiro de Deus que havia sido enviado para tirar os pecados. Isaías 53, 4 e 6. A diferença entre pecados, atos, e a pecaminosidade, o poder do pecado dominante. As obras da carne são manifestações públicas dos atos de pecados. Não há o espírito de pecaminosidade, mas há pecaminosidade, isto é, o poder do pecado e de suas consequências que foram lançados sobre Cristo. Isaías 53, 12. Gênesis capítulo 3, verso 11. E Deus lhe perguntou, abre aspas, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Fecha aspas. Atrás da autojustificativa e da acusação ao próximo, em lugar do arrependimento, está o poder do pecado. A companheira nem sempre determina o que o seu senhor deseja comer, ou aquilo que o senhor quer apoderar-se. Eva era uma ajudadora e não a executiva. O poder de guardar, de averiguar, de questionar estava com Adão e não com ela. O seu ato foi apreciado por ele e movido por um desejo de independência de Deus, bem como uma forte concupiscência, isto é, semelhante aos pecados de hoje.
por exemplo, a violação sem autorização, a violação sem contrato nupcial, etc. Antecipar-se ao bem maior, sem cumprir requisitos básicos e legais, é roubo, isto é, um desequilíbrio do instinto de aquisição, o qual desequilibra o instinto de comunhão e o de autoproteção, e envergonha o instinto de domínio. Isto quer dizer que ele não somente comeu, mas também roubou. Comer foi o primeiro instinto do homem desequilibrado. Adão pecou desequilibrando o seu instinto de alimentação. Assim, deliberadamente, determina a sua independência de Deus na comunhão. Isto quer dizer que ele não quis mais a proteção divina e a de procurar a sua própria proteção, acabando em um labirinto onde esconder-se-á de Deus em vão. A sua justificativa mostrará que estava desequilibrado na questão de sua autoproteção, pois esqueceu de sua esposa amada, acusando-a, tentando justificar-se, mostrando o seu egoísmo e esquecendo-se de seu livre arbítrio, pelo qual escolheu deliberadamente pecar. Gênesis capítulo 3, verso 12. E Adão disse, abre aspas, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Fecha aspas. Deus quer ouvir o vaso com responsabilidade, pois a mulher está atrás da mesma árvore onde está o seu marido. Gênesis 3:8. Eva fez o mesmo que Adão, demonstrou o seu desequilíbrio. Eva fez o mesmo que Adão, demonstrou o seu desequilíbrio, mas sentiu-se sem marido. Deus não inocentou Adão de seu ato, mas queria ser o juiz daquela causa para dar o veredicto. Quem havia mostrado ao casal que estava nu? A resposta deveria ser, abre aspas, eu mesmo procurei isto e pequei. Fecha aspas. Eva deveria ter dito, abre aspas, ouvi a voz da serpente e a obedeci, adulterei a tua palavra, não utilizei a palavra que procedeu de sua boca, meu Deus. Fecha aspas. Mas ela também demonstrou o desequilíbrio de seu instinto de comunhão, de alimentação e de autoproteção. O pecado nasce como uma isca para um dos 6 instintos, a fim de desequilibrar a todos os demais. Técnica ou biologicamente, pecados são atos desequilibrados. Logo, santidade é o equilíbrio destes instintos. O engano da serpente estabeleceu-se ali. O casal comeu porque foi tentado no desejo de viver a independência de Deus. Mas acabou dependente também do seu pecado. A mais astuta de todas as alimárias do campo invadiu o lugar santíssimo do homem. Porque houve brecha, o homem era o seu guardador e a mulher o seu edificador. O desejo da mulher nesse tempo ainda lhe pertencia e não domínio de seu marido. Ela mesma o entregou quando ofereceu e que gostava a Adão. Ela mesma o entregou quando ofereceu o que gostava a Adão. Com o seu oferecimento foi também a sua dependência. Isso tornou-se em uma maldição sobre sua vida até hoje. A mulher escolhe, mas o marido dá a palavra final. E quando isso não acontece, há problemas de relacionamento, há rebelião. Mas antes a mulher era sóbria quanto à administração de seu desejo. A serpente não sabia
por onde começar e foi fazendo a sua manobra para conhecer a árvore por onde estabelecer a tentação. Satanás deixou a sua habitação para saber o que ocorria ali. Ao entrar no Éden, através da serpente, que tinha acesso ilegal no Éden, o qual estava aberto somente para os animais domésticos. Satanás preparou o seu pote. Ela contava com a astúcia, a modalidade, a beleza, a liberdade de sair e entrar do Éden. Algo que provavelmente Adão não sabia. Isto ainda acontece hoje, quando Satanás descobre que pode contar com a astúcia do instrumento escolhido, a serpente, a modalidade, as pernas, a beleza, a atração e a liberdade de entrar e sair do ambiente entre eles. Sabe que pode levar a sua vítima à queda. Daí em diante, apenas veremos erro sobre erros. Por exemplo, o erro de justificar-se, apontando culpados para o próprio ato, baseado em decisão unicamente pessoal. Gênesis capítulo 3, verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher, abre aspas, que é isso que fizeste? Fecha aspas. Respondeu a mulher, abre aspas, a serpente me enganou e eu comi. Fecha aspas. A maldição sobre a serpente e a promessa de redenção pela semente da mulher. A primeira profecia sobre Cristo, número 1, o primeiro decreto de Deus contra a antiga serpente e a primeira maldição. O homem tornou-se alimento da serpente. Gênesis 3,19, isto é, da corrupção que devora o seu corpo morto. Assim devemos aprender que não haverá lugar intermediário de paz entre os dois lados, isto é, entre o doméstico e o selvático. Sempre haverá inimizade estabelecida por Deus. B. Sobre o teu ventre andarás, mostrando o seu desgaste, o seu rastro, a sua perda. E. C. O prazer de Satanás será comer do pó todos os dias da sua vida, isto é, preparar laços para a morte e para a corrupção através do pecado. Número 2. Este verso mostra que os animais também foram amaldiçoados, pois registra, abre aspas, mais que todos os animais domésticos e mais que todos os animais do campo, fecha aspas. Isto quer dizer que os outros animais também sofreram perdas irrepreensíveis, irreparáveis, como o homem. A cadeia alimentar, que é uma sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros, foi radicalmente mudada depois do pecado. Somente no governo de Cristo ela voltará ao normal. Gênesis 8, 20 e 21. Pois a criação ficou sujeita à maldição, sob o poder daquele que a sujeitou. O profeta Isaías mostra que o leão nasceu para comer carne, e sob o governo de Cristo voltará a ser herbívoro, segundo as mudanças genéticas às quais todos os animais serão submetidos. Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Jeová, Deus, disse à serpente, abre aspas, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todos os animais domésticos e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A primeira promessa de redenção, que seria consumada sob grande combate na cruz, Salmos 22, Salmos 18, Salmos 68. Letra D, não haverá acordo, a inimizade veio de Deus, porque fazer acordo com Satanás?
letra E, abre aspas, e esta te ferirá a cabeça, fecha aspas. Pisando o lagar, F, pois, abre aspas, tu lhe ferirás o calcanhar, fecha aspas, pisando o lagar. Isaías 63, 1 e 2. A ferida que seria feita na cabeça de Satanás seria simbolizada no ato da crucificação de Cristo, no lugar chamado caveira. Isaías 68, 21. No meio do encontro entre luz e trevas, entre os céus e na terra, Jesus morreria na cruz para fazer convergir nele todas as coisas. Efésios 1:10. A fim de reconciliar com ele os homens arrependidos que estavam perdidos nas trevas. A cabeça de Satanás seria ferida. Gênesis 3:15. Por Cristo na cruz e depois esmagada pela igreja, Romanos 16:20, na sua vinda. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, fecha aspas. A maldição sobre Eva, domínio como punição, não como bênção. Primeiro decreto, sem defesa, Amã, dores, desejo e domínio. A necessidade do segundo decreto, com direito à defesa, Mardoqueu. Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher disse, abre aspas, multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez, com dores darás a filhos, com dores darás à luz filhos, e ao teu marido desejarás, e ele te dominará. A maldição sobre Adão, as marcas do governo de Satanás na terra, o suor no trabalho, a mortalidade do homem, as vestes de pele da redenção, tipos de Cristo, o Cordeiro morto na fundação do mundo, Apocalipse 13:8, a necessidade da redenção do homem e da terra, contaminada e maldita, as marcas do governo de Satanás que sairão pela coroa de espinhos de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 17. E a Adão disse, abre aspas, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, capítulo 3, verso 18. Espinhos e abrolhos te produzirá, e comerás ervas do campo. O trabalho penoso e a morte física gradativa e a promessa da ressurreição. Gênesis capítulo 3, verso 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Fecha aspas. A maternidade corrompida. Gênesis capítulo 3, verso 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. A primeira fase do pacto, cobrir sem espiar, o primeiro véu, 1 Pedro 1,19, Satanás não queria Eva, ele queria o cordeiro. Ele o odiava sem saber por quê. O cordeiro era um tipo de Cristo no Éden.
A serpente queria matá-lo. Somente por intermédio de Eva ele chegaria ao cordeiro. A próxima vez que este cordeiro aparecerá será às margens do Jordão. Gênesis capítulo 3, verso 21. E o Senhor Jeová, Deus, fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus evita que o homem se torne um pecador eterno e o expulsa do jardim do Éden. E deixa uma marca que estará presente em todas as cortinas do tabernáculo, os querubins do Éden e a espada revolvente. Deus tira o homem do Santíssimo não conquistado e o cobre, dando-lhe a esperança de que voltaria. O livramento para o homem não se tornar pecador eterno como Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Jeová Deus, abre aspas, eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Fecha aspas. A missão de cultivador sem o poder de guardião. Gênesis capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde fora tomado. Número 1. Os novos guardiões, a espada e os querubins que mostram o poder que o homem tinha sozinho. Salmos 22, 9. Número 2. Deus não os lançou fora nu. Deus não os lançou fora nus. Ele os cobriu com o couro do cordeiro. Número 3. Esta espada fará a sua obra no Messias. Quando entrar no Santíssimo Celestial, Isaías 63, do 1 ao 3. Número 4. Agora o homem está fora do Éden. Lá ele cultivava a terra para achar os tesouros de delícias, pois Deus provia a beleza e a provisão alimentícia. Número 5, abre aspas, agora terá que cultivar para comer com o suor do seu rosto, e não terá tempo para adorar e se divertir. Esta é a realidade do homem de hoje. Somente depois que Jesus entrou no Santíssimo, tirou aqueles que creem debaixo da maldição de Adão e abriu o caminho para o Éden. Fecha aspas. Hebreus 10, 19. Volte para o Éden e passe a cultivar seus tesouros escondidos. Gênesis capítulo 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma aguda espada refulgente que girava por todos os lados para guardar o caminho que levava à árvore da vida.